Olá, meus amores, tudo bem com vocês, crianças? Como é que vocês estão se comportando em casa? Estão lavando as mãos direitinho? Vai lá, vamos procurar se cuidar, tá bom? Então, hoje na aula de ciências, a gente vai trabalhar sobre a Declaração Universal dos Direitos da Água. No livro de vocês podem acompanhar na página 202 e na página 203. Ontem, dia 22 de março, domingo, foi comemorado o Dia Mundial da Água. Isso mesmo, essa água que a gente consome todos os dias, geladinha, que vocês pegam na geladeira, que vocês tomam banho, tem um dia especialmente para comemorar ela no nosso planeta. Agora vamos entender um pouco mais sobre esse Dia Mundial da Água e o porquê tem um dia específico para isso. O Dia Mundial da Água é celebrado no dia 22 de março e essa data foi instituída pela Organização das Nações Unidas no dia 21 de fevereiro de 1993. Isso aconteceu porque a comunidade internacional começou a se preocupar com a escassez da água, ou seja, os cuidados que a gente não estava tendo com a água. Por isso, a ONU criou um documento com 10 artigos que trata especificamente sobre os cuidados que a gente deve ter com a água do nosso planeta. O principal objetivo dessa celebração era sobre a preservação dos bens naturais e, sobretudo, da água. A Declaração Universal dos Direitos da Água é dividida em 10 artigos. Aqui eu trouxe alguns que eu pude destacar, mas no livro de vocês podem acompanhar os 10 artigos, fazer uma leitura e assim vocês terão um pouco mais de conhecimento sobre o que essa declaração vem nos trazer, tá bom? No artigo 1 fala que a água faz parte do patrimônio do nosso planeta. Como a água compreende grande parte do nosso planeta, ele é um patrimônio da gente. Então nós temos que cuidar dessa água. Não somente o Brasil, mas todos os países do nosso planeta. No artigo 2 fala que a água é a seiva do nosso planeta, ou seja, é a condição essencial de vida de todo ser vegetal, animal ou humano. Nenhum ser vivo sobrevive sem água, por isso que ela é de suma importância para a nossa existência. A gente já trabalhou isso na sala de aula e é sabido que sem água não dá para sobreviver. Então a gente tem que cuidar da água essencialmente todos os dias. No artigo 6 diz que a água não é uma doação gratuita da natureza. Ela tem um valor econômico. Precisa saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode muito bem escassear em qualquer região do mundo. A água, ela não é uma particularidade somente de um país, nem de 2 países. Ela é para todo mundo. Todos devem ter acesso à água. Porém, devemos perceber que ela pode sim chegar um dia a acabar. Então, cuidar da água é primordial para que o planeta não sofra com essa escassez. Quando eu falo assim que ela tem um valor econômico, é porque muitas coisas que a gente faz em termos de trabalho, usamos a água e suas propriedades. Um exemplo disso são as hidrelétricas. Lembra da energia que vocês utilizam todos os dias na casa de vocês? A lâmpada, o computador, o tablet que vocês botam para carregar, o celular, entre outras coisas. Então, essa energia que a gente utiliza na nossa casa é derivada da água. Por isso é que a gente paga uma conta de luz todo mês. Na verdade, os pais de vocês fazem isso, né? Então, isso tem um valor econômico. Por isso é que a água é tão importante para o nosso planeta e o nosso consumo. Também em termos econômicos. Aqui no artigo 7 fala que a água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. Que é o que a gente está fazendo do contrário, né? Muitas pessoas poluem os rios, poluem as nascentes, estão envenenando a água quando jogam elementos químicos de maneira não pensada, com preocupação, tá? E isso acaba sendo degradante. E no desperdício é quando toma banhos excessivos, deixa a torneira aberta, vai lavar o carro
constantemente, joga água na calçada, isso tudo é um desperdício, por isso é que isso não deve acontecer. No artigo 10 fala que o planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade, tá? Vou grifar bem aqui, solidariedade, e o consenso em razão de sua distribuição desigual sobre a terra. Isso quer dizer que existem algumas regiões que possuem água e outras que não possuem água potável de fácil acesso. Aqui no Brasil, por exemplo, algumas regiões do estado do Nordeste não possuem água potável em casa. Muitas famílias necessitam dessa água, porém não possuem. Em contrapartida, existem estados que têm água acessível e não cuidam. O estado de São Paulo tem um rio imenso chamado Rio Tietê, que é um dos rios mais poluídos do Brasil. Ou seja, eles têm água acessível, porém não cuidam. Em outros estados, principalmente aqui no Nordeste, que a gente sofre muito com a seca, não tem água. E logo as pessoas sofrem bastante com essa falta. Por isso é que deve haver um planejamento de gestão em que essa distribuição seja igualitária e não desigual sobre a terra. A água é um dos recursos finitos, ou seja, a água pode sim acabar, mas essenciais para a sobrevivência da vida do planeta, pois colabora com os ciclos naturais e ainda é fundamental para a produção de alimentos. Esse ponto bem aqui é fundamental para a produção de alimentos, é sobre as lavouras, a agricultura. Então, tudo que a gente consome é derivado da água. Para além disso, a superfície terrestre é formada aproximadamente de 70% de água. O nosso planeta é 70% de água e 30% de terra, tá? Que compreende os nossos continentes. Só que grande parte da água, desses 70% aqui de água que existe no planeta, 97% é água dos oceanos e mares, ou seja, água salgada, que a gente não pode consumir, restando apenas 3% de água doce, e desses 3%, somente 0,1% é considerado apropriada para consumo. Isso é ou não é preocupante? Então, se a gente só pode consumir 0,01% de água no mundo, se a gente não cuidar, claramente esse número vai diminuir ainda mais até chegar um dia que não vai existir mais água no nosso planeta. Então, nessa aula de hoje eu quero trazer essa preocupação para vocês, tá bom? Para que a gente possa, a partir de hoje, ter mais atenção do nosso consumo, nada de deixar a torneira aberta, nada de tomar banhos muito demorados, nada de estar desperdiçando água à toa, certo? Para que a gente não sofra futuramente, tá bom? Então façam uma leitura no livro de vocês. Qualquer dúvida pode me chamar na agenda digital, que eu estarei à disposição para responder. Um forte abraço e até a próxima.